Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos continuar a nossa luta aí com relação ao estudo de eletrostática, né? E aí agora a gente já encaminha para o final da eletrostática, né? Onde o último componente relevante aí para esse estudo é o capacitor, tá certo? Capacitor também chamado de condensador. Então aqui na página inicial, né, na tela inicial, você consegue ver vários exemplos de capacitores, certo? Vamos lá. Para você estudar é só você acessar o site, né? O meu site que você já está acostumado, né? E procurar lá em eletrostática por capacitores, certo, pessoal? Para a gente poder entender o que é um capacitor, nada melhor do que definir o que é, entender como é que funciona e assim por diante. Um capacitor é qualquer condutor, né, que armazene cargas, tá certo? E através desse armazenamento de carga, consiga armazenar energia potencial eletrostática, né? Nós temos uma infinidade de tipos de capacitores, né? Nós temos vários modelos de capacitor. Os mais comuns são os capacitores de placas paralelas, como nesse desenho aqui, ó, onde você tem uma placa carregada com carga de um sinal, outra placa carregada com carga de sinal contrário, né? Entre essas placas eu coloco um material isolante ou não coloco nada, né? Estabeleço um vácuo aqui entre essas placas. Então é bacana você notar que esse capacitor plano de placas paralelas é um dos mais utilizados, tá certo? Mas nós também temos o capacitor esférico, né? O capacitor esférico que a gente vai estudar mais de maneira mais aprofundada. Ele vai armazenar carga, assim como a gente estudou uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático, né? Ela armazena carga e aí, devido a esse armazenamento de carga, a gente consegue armazenar uma quantidade de energia potencial eletrostática. Tudo bem. O que a gente precisa entender então? O capacitor, né, uma vez ele estando carregado, ele vai armazenar carga e através desse armazenamento de carga ele consegue armazenar energia. No caso desse capacitor especificamente, né, a gente coloca um material dielétrico. Rafão, o que seria um material dielétrico aqui no meio? Material dielétrico que a gente põe entre as placas, gente, é para não ter contato elétrico mesmo, né? Dielétrico é um isolante, tá? Então essas placas não podem encostar uma na outra, senão a carga vai descarregar a carga que está armazenada. Então a gente coloca um material dielétrico aqui para não haver descarga elétrica, né, através de um contato elétrico, tá? E esse dielétrico pode ser qualquer material, ó, vidro, parafina, papel, né, o próprio ar, né, mas também pode não colocar nada, deixar só vácuo aqui entre eles. Muito bom. Uma grandeza extremamente importante para a gente definir o tipo de capacitor que a gente está usando é a capacitância. Embora o nome capacitância pode me levar a pensar na quantidade de carga, né, a capacidade de carga que o capacitor armazena, não é justamente isso que eu quero. Capacitância é a capacidade que o capacitor vai ter de armazenar energia. É óbvio que essa energia que ele armazena se deve a um armazenamento de carga, mas a capacitância está relacionada com a quantidade de energia potencial elétrica ou eletrostática que o capacitor consegue armazenar, né? E aí, esse armazenamento de energia é consequência do armazenamento de carga, tá certo? Então, pessoal, para nós calcularmos a capacitância de um determinado capacitor, basta a gente pegar assim, ó, quem armazena a energia é o capacitor, mas ele só armazena devido a um acúmulo de carga, né? Então eu pego a quantidade de carga e divido pelo potencial, se for no caso um capacitor esférico, ou se for um capacitor de placas paralelas igual esse, ó, eu pego a diferença de potencial entre essas placas, certo? Então aqui pode ser V simplesmente, né? O potencial ou U que é a diferença de potencial, tá certo?
Então a gente calcula a capacitância dessa forma: carga por potencial ou diferença de potencial. Tudo depende de quem eu estou estudando, tá? Para falar a verdade, eu costumo falar para a meninada decorar essa fórmula de que maneira? Multiplicando em cruz. Aí fica Q, aí o resto já sabe, né? Na hora que a gente multiplica isso em cruz, pessoal, fica Q, né? Faz o apitinho aí que é palavrão. Então fica mais fácil de você analisar para mim. O que você pode estar se perguntando, Rafão, qual que é a importância de eu ter um capacitor? Um capacitor, ele é uma bateria? Não. Um capacitor, pessoal, ele não é uma bateria, tá? Porque na bateria eu tenho uma transformação de energia, né? Uma transformação de energia não elétrica, no caso da bateria do celular, né? Qualquer bateria nesse sentido, bateria do automóvel, né? Uma energia química em energia elétrica. Já o capacitor, ele não transforma energia, ele armazena a energia elétrica e depois ele despeja essa energia que ele armazenou, tá certo? Outra diferença entre um capacitor e uma bateria. A bateria, ou na bateria, essa transformação de energia é gradativa, né? Você pode pegar, a bateria do seu celular dura um dia, né? Agora, o capacitor não. Ele descarrega a energia elétrica que ele tem acumulada toda de uma vez, tá? Então é fração de segundo. Outra diferença, pessoal, bacana. O capacitor, eu consigo, ou com o capacitor, eu consigo adequar exatamente a quantidade de energia que eu tenho disponível ali. É justamente por isso que o capacitor é utilizado em desfibriladores, né? Quando alguém tem uma parada cardíaca, né? O coração começa a fibrilar, para tentar ressuscitar essa pessoa, eu tenho que descarregar uma quantidade de carga, né, e de energia elétrica bem específica. Eu consigo controlar isso pelo capacitor. E aí você já viu, né? A atuação desse capacitor. Na hora que o médico vai dar o choque na pessoa lá, né? Ele descarrega todo de uma vez. Então eu consigo armazenar uma quantidade específica de energia e de carga e descarregar toda de uma vez. Tá certo? Então essa é a importância da capacitância, tá? Vai ter a cada potencial ou diferença de potencial, eu tenho uma quantidade de carga específica sendo armazenada. É só você imaginar numa esfera. Eu coloco um coulomb de carga naquela esfera. Se eu calcular o potencial dela pela fórmula kq por r, né? Eu tenho um potencial. Se eu colocar 2 coulomb, eu vou ter outro potencial. Então isso significa que cada quantidade de carga eu tenho um acúmulo de energia diferente porque eu tenho um potencial diferente ou uma diferença de potencial diferente. Vamos seguir. Quais são as unidades que nós vamos trabalhar aqui, pessoal? A carga sempre vai ser medida em coulomb. O potencial ou a diferença de potencial em volt. E a capacitância vai usar essa unidade, farad, tá? Então a capacitância sempre vai estar medida em farad. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar os tipos de capacitores. O primeiro tipo de capacitor é o capacitor esférico, né? Então, eu tenho uma esfera condutora, totalmente isolada do restante, né? E ela está eletrizada, tá certo? Como que eu calculo a capacitância dessa esfera? Seria Q por V, né? Ó, porque a esfera não tem uma diferença de potencial, ela está em equilíbrio eletrostático, ela tem um potencial só, né, em todos os pontos, tanto na superfície quanto interno. Então eu pego essa fórmula, né, do potencial e substituo aqui, ó. Então imagina, eu pego o potencial da esfera, que é kq por r, e jogo aqui no lugar desse u aqui, que no caso na verdade seria v para a esfera. E aí, pessoal, fazendo a matemática, depois de substituir, eu encontro essa equação, tá? R por K. R é o raio dessa esfera, o K é a constante eletrostática do meio onde essa esfera está inserida, perdão, né? Então você repara, olha como é bacana.
Olha como fica fácil de você entender. Pô, Rafão, esse capacitor ou essa capacitância mede a capacidade que esse capacitor tem de armazenar energia através do armazenamento de carga. Então, olha que louco. Se eu aumentar o raio dessa esfera, como ela vai ficando cada vez maior, é fácil perceber que eu consigo acumular mais carga aqui. Se eu consigo acumular mais carga, pessoal, eu aumento a minha quantidade de energia que eu acumulei. Então eu aumentei a minha capacitância, certo? Um outro tipo de capacitor é o capacitor plano, que a gente fala plano de placas paralelas, que é aquele que eu já te mostrei lá no começo, né? Você tem uma placa com uma determinada área, uma outra placa de área idêntica, separados por uma distância d, e aqui no meio eu coloco um material isolante para que não haja contato elétrico entre essas placas e o capacitor não descarregue à toa, tá? O que acontece, gente? Para calcular a capacitância desse capacitor especificamente, nós temos uma equação só dele, tá? Devido à dificuldade matemática de demonstrar isso, a gente não faz essa demonstração. Mas muito embora não faça essa demonstração, a gente consegue entender por que a fórmula é mais ou menos assim. Então vamos pensar. A área da placa está relacionada com a quantidade de carga que as placas vão acumular. Quanto maior a área, mais carga ela acumula, consequentemente mais energia ela acumula. Então por isso que a área é diretamente proporcional à capacitância. Rafão, e a distância? Gente, vocês lembram da indução elétrica ou eletrostática, né? Que, por exemplo, se eu colocar essa placa aqui com carga positiva, ela vai induzir na outra placa um sinal oposto, uma carga negativa. Só que se a distância entre essas placas for muito grande, uma placa quase não vai sentir a presença da outra. Então esse processo de indução vai ser minimizado. Então o que você tem que ter ciência, pessoal? A distância entre essas placas, quanto maior, menor processo de indução. Consequentemente, menos carga eu vou conseguir armazenar aqui e menos energia. Então a capacitância é menor. Por isso que a distância e a capacitância são inversamente proporcionais. E o E? O E é uma propriedade, uma característica desse material que eu coloco aqui, ó, entre as placas. Ele vai me falar o que, por exemplo? O E vai me falar, gente, como que aquele material que está aqui no meio, ó, influencia na passagem das linhas de campo. Vamos pensar assim, né? Porque eu tenho linhas de campo entre uma placa e outra, né? Então por isso que ela chama permissividade elétrica do isolante, né? Como que ela permite, né? Ela causa alguma interferência nessas linhas de campo, né? Então isso é uma característica do material isolante que eu tenho aqui. Perceba que quanto maior a minha permissividade, maior a minha capacitância, né? Eles são diretamente proporcionais, permissividade e capacitância. Por quê? Quanto melhor for esse isolante, como essa distância, na verdade, ela vai ser muito pequena entre as placas, né? Se eu colocar um material muito bom isolante, né, com uma permissividade elétrica muito alta, eu vou ter o quê? Eu não vou ter risco de descarga elétrica inapropriada acontecer, tá joia? Então é por isso que a gente coloca essa permissividade aqui. Só para a gente encerrar essa primeira parte, ó, a área tem que estar em metro quadrado, se for sistema internacional, a distância em metro, a permissividade farad por metro, porque a capacitância vai estar em farad. No vácuo, geralmente, que é o que a gente vai usar, a capacitância tem esse valor, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12. Show de bola! Isso aqui, pessoal, é para a gente encerrar o assunto sobre capacitores, tá? Então, vamos ver. É importante você notar que o capacitor, como eu te falei, ele armazena uma quantidade de energia elétrica através do armazenamento de carga. Se a gente pegar a equação da capacitância, né, lá, ó, que eu multipliquei, né, Q, perdão, é igual a C vezes U, que Q, né?
e montar um gráfico disso, ó, de carga por diferença de potencial ou potencial simplesmente. Como essa equação de primeiro grau, o gráfico seria uma reta, ó, carga por diferença de potencial. Rafão, como que eu calculo a quantidade de energia que foi armazenada entre as placas desse capacitor plano ou nessa esfera em equilíbrio eletrostático? É muito fácil, gente. É só eu pegar a área desse gráfico. Então, ó, isso aqui é um triângulo, né? A área desse gráfico é um triângulo. Eu faço base vezes altura por 2. Então, base é o U, altura é Q dividido por 2. Então, essa seria uma primeira fórmula que a gente poderia usar para calcular a energia. Uma segunda fórmula vem dessa substituição. Ó. Eu pego no lugar desse Q que está aqui da fórmula, ó, da energia, Q vezes U por 2, né, eu substituo esse Q por C vezes U. Aí, a energia que ele vai armazenar seria C vezes U vezes U dividido por 2. U vezes U, U quadrado. Então, é C vezes U quadrado por 2. Tá certo? Então, qualquer uma dessas duas relações, ó, eu posso utilizar para o cálculo da energia. Qualquer uma das duas relações. Tá certo? Vale a gente ressaltar que essa energia também sempre vai ser dada em joule. Tá certo? Sempre em joule essa modalidade de energia. Então, pessoal, com isso a gente encerra todo o assunto sobre capacitor. É só a gente fazer exercício. Tá joia? Então é isso aí. Um grande abraço a todos.